Pessoal, bom dia a todos. Já tem alguns alunos da nossa aula. Eu quero pedir para vocês irem lá no bate-papo e mandar o nome completo. Lembra disso? Para valer como Oi, chamada? dia, Oiê, bom dia. Então já vai lá no meu dia. bate-papo e escreve o seu nome completo, tá? Para valer como chamada. Já comecei a receber alguns Ah, nomes, tá bom. tá? Ao longo da nossa aula, eu vou lembrando vocês, Bom tá bom? dia. Bom dia. Vou lembrando vocês de voltarem a escrever o nome que ele escreveu. Certinho? Então, isso, vai me É para mandando seu escrever o nome. nome? Isso. Chamada, vai Bom mandando dia. seu nome. Eu vou lembrando vocês no decorrer da aula, tá? Porque pode ser que enquanto a gente esteja tendo a nossa aula, alguém entre depois e não pegue o conteúdo, tá bom? É para mandar o nome no chat? Isso, para me mandar, tá bom? Me manda o nome completo para valer como chamada, ok? Tudo bem aí? Para a gente ter registro de que vocês estão participando da nossa aula. Bom dia, Bia. Bom dia! Como foi seu final de semana? Ai, meu final de semana foi isolada dentro de casa, morrendo de saudade da minha mãe. E o seu? Eu fiquei confeccionando um presente para minha mãe. Ah, então você ficou ocupado. Sorte de vocês, vocês podem ficar aí pertinho da mãe, quem pôde, né? Eu não pude, tive que ficar aqui em Alfenas, isolada, trancada, mas teve bom, Eu né? dei muito beijinho na minha mãe. Ai, graças a Deus. Feliz aquele que tem uma mãe, né? Graças a Deus. Pessoal, bom, pelo adiantado da hora, já vou começar com vocês, né, esse primeiro conteúdo desses horários novos que a gente tem, né? Então, É nova apostila? isso, hoje nós começamos a apostila nova, tá? Então, a gente tem aí uma nova adaptação, começamos um pouquinho mais cedo e vamos até um pouquinho mais tarde com esse novo horário, né? Uma adaptação que foi necessária para que a gente pudesse cumprir todo o nosso conteúdo, não é mesmo? Então, a partir de hoje, a gente começa a apostila 2 no mesmo esquema, sem pressa, que vocês todos possam compreender, tá? Aquilo que eu estou falando. E aí, turma, eu vou desativar o microfone de todos vocês, com a possibilidade que vocês possam ativá-los quando tem alguma dúvida, ok? Então, não se preocupa. Se alguém chegou depois aí, me manda o nome no bate-papo, que isso vai servir como chamada depois, ok? Pessoal, vou compartilhar com vocês uma tela, né? Uns slides que a gente dá início à apostila 2, tá? A apostila 2 vem falando de outros povos que os europeus passaram a dominar. Porque, beleza, a gente sabe que os europeus, eles passaram a conhecer a América, a África, algumas partes da África e, inclusive, a Oceania. Mas como que a gente enxerga esses europeus, sobretudo os portugueses, agindo com essa população, né? Porque esses povos, a gente sabe que eles tinham as suas próprias características, as suas culturas, religiões e assim por diante, não é mesmo? E que esses europeus, muitas das vezes, nem levavam em conta que esses povos tinham essas características, né? E esses povos, eles eram riquíssimos em cultura. E os europeus, ao chegarem na África, por exemplo, que vai ser o tema da nossa aula de hoje, acabaram negando a cultura desses povos. Então, hoje, a gente vai começar a ver alguns dos povos africanos que os europeus passaram a dominar, principalmente portugueses e espanhóis. Beleza? Certo? Professora, o Fala. Alonso não está conseguindo entrar. Mas por quê, gente? Fala para ele entrar no link. Pede para ele clicar no link. A aula estará gravada de qualquer forma se ele não conseguir entrar. É só clicar no link. Você não vai precisar digitar nada, tá? Bom, pessoal, Tem que colocar a senha também. então eu já mandei tudo naquele convite lá para vocês, tá? O link, senha e tudo mais. Não precisa de mais nada.
Bom, pessoal, para quem não conhece, isso que está aqui em verdinho é a nossa África, tá? O continente africano que a gente vai falar hoje. Então, aqui em cima é a Europa. Aqui, ó, esse pequenininho que eu estou passando o mouse, Portugal, e esse aqui ao lado a Espanha. Então, esses dois países pequenininhos, se comparado ao continente africano, né, eles são muito pequenos. E aí eles acabaram por dominar todo o continente africano, tá? E acabaram também por explorar. Claro que não foram os únicos, com o decorrer do tempo, outros países também dominaram a África, mas no primeiro momento, com as grandes navegações, a gente vai falar de Portugal e Espanha. Então, hoje a gente vai falar de alguns reinos, de alguns povos que habitavam a África, certo? E aí, pensa aí comigo um pouquinho. O Brasil, claro, recebeu durante esse processo de dominação dos portugueses aqui muitos negros africanos. Será que existe alguma influência africana no Brasil? Você consegue perceber no seu dia a dia alguma influência africana no nosso dia a dia aqui no Brasil? Ativa aí o seu microfone se alguém souber. A comida, né? A comida, né? As religiões. Religião, ouvi falar comida, o que mais? Dança. Isso, pessoal. A nossa cultura brasileira, ela é uma mistura de várias culturas de vários povos, não é mesmo? Então, por exemplo, a gente come, por exemplo, muita macarronada, muita pizza, que são influências, por exemplo, italianas. A gente come comida japonesa, nem preciso falar de onde que veio, do próprio Japão. Mas a cultura africana, ela foi absorvida pela gente. Então, por exemplo, agora que esfriou, tá todo mundo doido para comer uma feijoada, por exemplo, não é mesmo? Então, a feijoada, a religião, o estilo de roupas muito coloridas, estampadas. Algumas mulheres passaram a usar durante uma época certos turbantes, alguns laços na cabeça, com estampas étnicas, alguns tipos de música, como por exemplo o axé da Ivete Sangalo, é um tipo de música que veio lá da África, né? A própria capoeira, né? Entre 1 milhão de outras coisas. Então, a nossa cultura brasileira, ela é muito influenciada pela cultura africana, porque esses africanos vieram para cá como força de trabalho, mas também trouxeram hábitos, costumes e crenças religiosas para a gente, que vão fazer parte do nosso dia a dia até os dias de hoje. Tudo bem? Então, há muita influência africana no nosso país até os dias de hoje. Então, eles começaram a vir para cá lá no nosso passado, no período colonial, e até hoje a gente traz isso, inclusive, na nossa aparência, né? Muito da população brasileira, mais de 50% da população brasileira, tem traços afrodescendentes. Oi, pois não, quem está falando? Ô, Bia, Oi. o que tem de crença religiosa africana? Por exemplo, o candomblé, a macumba, a gente pode pensar em algumas divindades como os orixás, como a própria Iemanjá, São Jorge, são divindades africanas que a gente vê que algumas pessoas adotam no nosso país. Na Bahia, eles acreditam muito nos deuses africanos, né? Sim, e Iemanjá para eles é, nossa, né? É uma. Depois eu vou comentar um pouquinho melhor com vocês, mas é uma divindade santa, né? Que pode comparar como quem é católico adora Nossa Senhora, por exemplo, né? Mas depois eu vou falar qual que é a relação de São Jorge, Iemanjá, por exemplo, com o Brasil, tá? Não preocupa com isso ainda não, certo? Mas realmente, né? Por que lá na Bahia? Porque na Bahia recebeu muitos escravos, né? A gente vai entender depois, quando for estudar o Brasil, por que lá recebeu muitos escravos africanos. E por isso que lá, como teve uma grande concentração de população africana, lá essas religiões de matrizes africanas são mais fortes, tá? Do que por aqui, por exemplo. Ok? E aí, pessoal, né? Além disso, muitos conhecimentos técnicos e científicos os africanos tinham e trouxeram para o Brasil, como, por exemplo, ter a possibilidade de plantar em locais secos, locais áridos, através de algumas técnicas que os europeus não conheciam e que os africanos tinham domínio e trouxeram para o nosso país, tá?
E aí, para a gente entender esses reinos que nós vamos falar, que foram dominados pelos europeus, é importante entender que a África, ela pode ser dividida em duas partes, tá? Então, tudo isso daqui, continente africano, a África. Tá vendo isso que está em verdinho aqui? Isso que está em verdinho é conhecido como África do Norte, certo? Tudo que está abaixo dessa área é conhecido como África subsaariana. O que é sub? Abaixo. Saariana, estou fazendo referência ao deserto do Saara. Nessa região que fica bem abaixo da África do Norte, a gente tem o deserto do Saara, ok? Então, a gente vai observar que eu tenho a África do Norte, que é o que fica acima do deserto do Saara, e tudo que está abaixo do deserto do Saara, da África do Norte, junto com o deserto do Saara, eu chamo de África subsaariana, tá? Só que eu tenho uma região, pessoal, que vai fazer uma modificação, né? Por quê? Bom, aqui em cima eu tenho a África do Norte. Aqui eu tenho o deserto do Saara. A transição que eu observo da área de deserto para uma área mais úmida dentro da África, onde tem uma floresta, inclusive nessa região aqui do Congo, que tem uma floresta muito parecida com a floresta amazônica, é uma região muito úmida, que chove bastante, tá? Então, essa região aqui, ó, tá vendo que vai fazendo um degradê desse amarelo para um verdinho? Tem um degradê aqui, né? Que é uma área que faz uma transição entre o deserto e a região mais ao sul da África, tá? Essa região aqui, ó, é chamada de Sahel, tá? Isso aqui, ó, Sahel. Então, o que é o Sahel? É a região que está abaixo do deserto do Saara, que vai fazer a transição entre o deserto e a região mais úmida da África. Pois não. Que parte está isso, professora? Está no primeiro capítulo da apostila 2. A página em si eu não sei qual que é, não. Ô, Bia, Oi. e a savana africana é só a fauna? Ou Não. é a flora também? Quando a gente fala em savana, a gente está falando de vegetação, tipos de biomas, certo? Tudo bem? E aí, isso a gente vê lá na geografia. Então, a vegetação, ela só vai se desenvolver graças a um tipo de clima e a um tipo de solo, ok? Por quê? As plantas, elas vão se adaptar às condições que ela vai encontrar de nutrientes no solo e quantidade de água e temperatura que ela vai encontrar. Então, por exemplo, se eu pegar uma planta que estiver adaptada a essa regiãozinha que eu estou passando o mouse, provavelmente, se eu pegar essa planta, quiser plantar ela nessa área aqui, eu não vou conseguir. Ela não vai sobreviver. Por quê? Nessa área onde eu estou querendo plantar ela, tem as condições de clima e de nutrientes do solo muito diferentes do local onde ela se desenvolveu. Então, nessa região, onde ela é original, ela vai conseguir se adaptar muito bem. Então, aqui ela vai atrair certos tipos de animais e micro-organismos que vão se adaptar às plantas dessa região aqui. Por isso que animais que eu tenho na savana, eu não vou encontrar numa floresta tropical do Congo, por exemplo, que são diferentes, tá? Porque as plantas que eu tenho aqui são diferentes das plantas que eu tenho aqui. Então, os animais que eu tenho na área de savana não vão conseguir se desenvolver numa área de floresta tropical. Beleza? Bia, Por rapidinho. isso que eu pensei que fosse fauna também, por causa que os animais são diferentes. Isso. Então, quando eu falo em vegetação, quando eu falo de savana, eu estou falando de vegetação. Automaticamente, os animais eles vão ficar naquela região daquela vegetação, porque ele não vai conseguir os alimentos que ele precisa em outro local, porque os alimentos ali serão diferentes. Ok? Pois não, acho que é a Luísa que queria falar. É o Sahel, a África do Norte, e você disse mais algum outro? África subsaariana. Ó, vamos observar nesse mapa. Que aqui eu coloquei um mapa, né? E aqui eu coloquei uma imagem de satélite. Ó. Então, a África, a gente divide ela em duas partes, certo? Aqui em cima eu tenho a África do Norte e tudo que está abaixo eu chamo de África subsaariana, certo? Ou seja, eu pego o deserto do Saara e tudo que está embaixo, tá? Então, a África do Norte aqui em cima e a África subsaariana. Só que eu tenho uma região que vai fazer a transição
entre o deserto do Saara e a região mais úmida da África. Essa área de transição é chamada de Sahel. Ela não é um deserto, mas ela também não é uma região florestada. Ela é uma região meio árida, mas que ainda assim consegue ter uma vegetação. Ok? Próximo. Ah, entendi. Próximo. Professora. Então é essa Peraí. localização Deixa eu ouvir o degradê. Renato primeiro. Deixa eu ouvir o Renato primeiro. Fala, Renato. Então, a África ela é dividida em duas, ok. Mas quando que começa a África subsaariana? Saariana. Isso. E quando termina Aqui, ó. a África do Ó o Norte? limite. Ó o limite. A gente pega o limite de alguns países Tá. africanos, entendeu? Então, esse primeiro mapa eu mostrei para vocês. A África do Norte e a África subsaariana. Só que aqui, ó, bem abaixo da África do Norte, tem o deserto do Saara, certo? E o que vai fazer? Bem nessa regiãozinha aqui, ó. Lembra desse bico aqui da África, ó. Essa região aqui é a região do Sahel. O que é o Sahel? É uma parte da África subsaariana que vai fazer a transição entre o deserto e a região mais úmida da África, ok? E aí, pessoal, eu tenho então essa longa faixa aqui, ó, que faz a transição da África do Norte com a região mais úmida. Essa que é a região do Sahel, tá? E essa região, pessoal, vai ter muitos povos se desenvolvendo aqui, principalmente povos nômades, que até hoje eles ficam aqui por um certo tempo, de repente muda para outro lugar, fica ali por algum tempo e assim por diante. Até hoje, se a gente for lá na África, nessa faixa do Sahel, nós temos muitos povos nômades tradicionais que vivem nessa região, tá? Então, hoje nós vamos falar de dois reinos que se desenvolveram na África, tá? O reino de Gana e o Império de Mali, tá? São dois reinos que se desenvolveram ali na região da África subsaariana, bem próxima à região do Sahel, tudo bem? Então, vamos observar o primeiro que eu vou falar com vocês, que é o reino de Gana, tá? Então, ele vai estar localizado na região aqui, bem no início da região da transição do deserto para a região mais úmida, na região do Sahel, aonde hoje é esse país em vermelhinho, tá? Chamado de Mauritânia, tá? Então, na região onde hoje é um país chamado Mauritânia, aqui na África, nesse local, formou-se o Reino de Gana. Tá? Ele começou lá a partir do século IV e esse grupo, né, tinha algumas características muito importantes, como, por exemplo, o nome do seu governante, que deu um nome, claro, ao nome desse reinado. Tá? Então, quando eu falo Reino de Gana, eu não estou falando o nome da área, eu estou falando do governante. Então, quando eu falo Gana, é o nome do principal governante desse reino que se desenvolveu aqui na Mauritânia no século IV, tá? Então, Gana era o nome do principal governante. E ele, pessoal, era considerado o dono de toda essa área aqui. Dessa forma, todo mundo deveria pagar impostos para ele e quando ele solicitava, ele deveria, cada região do seu reino, deveria mandar soldados para atender os pedidos do Gana. Por quê? Dentro dessa região do reino de Gana, existiam muitas aldeias. Aldeias que nem eram muito grandes e tudo mais. Tá? Aldeias aí que tinham entre 50, 100, as mais numerosas tinham 200, 300 pessoas, certo? E aí, quando o Gana convocava, essas pessoas, essas aldeias, deveriam fornecer soldados para o Gana. Para que soldados? Para defender ou para atacar áreas que o Gana tinha interesse, tá? Só que é o seguinte, o Gana, ele basicamente, ele fazia uma aliança com essas aldeias. Ele não chegava, dominava e impunha as suas regras, as suas leis. Ele fazia acordo com essas aldeias, certo? Como que ele fazia um acordo? Ele, em cada aldeia que existia, ele se casava com uma mulher, da família mais importante dessa aldeia. Assim, acabava que em cada aldeia que ele ia, as aldeias tinham um laço de parentesco com Gana, porque aquela aldeia
ela tinha algo que pudesse provar essa aliança. O que provava a aliança daquela aldeia com o Gana? O casamento com uma mulher. Então, dentro do seu reino todo, o Gana, ele fazia acordos com as diversas comunidades que existiam ali. Como eram feitos esses acordos, né? Através do casamento. Olha, me casei com essa mulher, tal, não sei o que, vocês devem me jurar fidelidade, vocês devem me pagar impostos, me jurar que vão me atender quando eu precisar de soldados e assim por diante. Então, Gana, ele tinha mais de 100 mulheres, o que não quer dizer que ele vivia com essas 100 mulheres. E ao longo do seu reino todo, ele se casava com aquela mulher. Por exemplo, vamos pensar. Nessa pontinha aqui, ele se casava com uma mulher. Não quer dizer que ele levava essa mulher para o local onde ele morava. Ele simplesmente tinha essa mulher como sua esposa, mas às vezes ele nunca, nem sequer tinha uma relação familiar com essa esposa que ele acabou fazendo, né? Essa aliança, como é que eu posso dizer, matrimonial que ele acabou se desenvolvendo. Então, ele casava com mulheres de várias comunidades, várias aldeias. E aí, essas comunidades, elas ficavam sob influência do Gana, porque eles falavam o seguinte, olha, nós somos parentes, nós somos unidos por um laço de sangue, eu sou casado com uma mulher aqui da comunidade de vocês. Vocês não acham que vocês têm que me jurar fidelidade, jurar lealdade, né? Se alguém, por acaso, não fizesse esse acordo pacífico por conta desse casamento e aceitava pagar impostos, o que o Gana fazia? Naquelas outras comunidades ao qual ele já tinha influência, ele convocava soldados e atacava aquela comunidade para ele poder dominar. Tá? Mas isso eram pouquíssimas as cidades que acontecia. O que na verdade reinava, né? O Gana, ele fazia esse acordo através do casamento. Fala, Renato. Quantas mulheres um homem podia ter naquela época? Na verdade, não existiam leis que determinavam o número de esposas que tinha, né? Então, não há documentos que comprovam quantas mulheres dentro do reino de Gana cada homem tinha, né? Isso podia ser variado. O Gana, na verdade, ele tinha mais de 100 mulheres, tá? Mas lembra do que eu falei para vocês. O que não quer dizer que ele formou família com todas essas mulheres. Simplesmente ele foi lá, casou, teve a cerimônia, tchau, foi embora, a mulher ficou lá. Certo? Pois não, quem que outro levantou a mão, não apareceu o nome para mim. Eu. Fala primeiro, Antônio. Professora, então a região do Sahel é aquele degradê lá que você falou. Isso. O reino de Gana, então, Mas, por exemplo, o Gana, né? Ele teve um filho com a esposa, vamos dizer, principal, né? Que morava na casa dele e tal. Aí vai ser o sucessor dele. Como é que acontece a sucessão? Tipo, ele vai precisar casar com todo mundo de novo? Como é que vai ser? Isso. Aí, para manter essa influência, quando o seu filho assume esse posto, aí ele tem que mostrar que ele é influente. Então, ele vai começando a se casar com mulheres ao longo de todo o reinado. E ele continua se chamando Gana. Isso, porque não é o nome de uma pessoa, como por exemplo, você se chama Antônio. Era o nome do rei, desse governante. Então, o nome desse governante a gente dá o nome de Gana, igual o rei lá do Egito, a gente chama, por exemplo, de Faraó. O rei lá do Império Inca a gente chamava de Sapa Inca, tá? Então, o nome do governante de Gana, do reino de Gana, era Gana, ok? Pois não, quem era a Luísa que queria falar? Ou Letícia? Não, é sei. Letícia. Pois não. Mas essas mulheres, tipo, e se ele chegasse num lugar onde, sabendo disso, as mulheres ainda casavam-se com ele? Letícia, hoje nós vivemos num período de ainda muitas limitações, mas de extrema liberdade perto do que as nossas antepassadas viveram. Em grande parte do nosso planeta, para não falar nele todo, as mulheres basicamente tinham dois papéis na vida. O primeiro papel era de cuidar dos serviços domésticos. O segundo era a procriação. Então, a mulher só tinha esses dois direitos. Então, mesmo que ela não quisesse, ela não tinha esse direito.
Por exemplo, você pode até conversar na sua casa, e todo mundo pode conversar. Era muito comum os nossos avós, nossos bisavós, conhecerem os seus esposos, né, na hora do casamento. Quem arranjava o casamento eram os pais. Então, Não, essas então, mulheres do eu Ghana, tô por perguntando assim, exemplo, como que a cidade deixava, assim? Tipo, se ela não quisesse servir o Ghana, como que ela deixava? ela deixava porque o Ghana falava assim: olha, eu quero que você fique sob minha influência, mas se você não quiser, eu posso atacar. Você quer que eu ataque a sua cidade? Então, antes de eu receber um ataque, eu Ah, prefiro fazer esse acordo, né? É melhor eu pagar um pouco de impostos do que eu ter a minha população devastada, né? uhum. Entendeu? Então, o Ghana, ele avisava a população antes de se casar. E não é ele avisava, sabe aquela coisa de ameaça? Tipo Aham, assim, entendi. gente, ó, todo mundo fez atividade, hein? Quem não fizer vai ficar com zero comigo, tá bom? Tá? Mas eu acho que vocês estão fazendo. Então, sabe assim, aquele tom de ameaça? Então, ele meio que lançava o recado em tons de ameaça. E aí, todo mundo já entendia e acabava se subordinando a ele. Ok? Ok, Próximo aí, obrigada. rapidinho, pra gente continuar. Não? Então eu vou seguir. Eu quero. Então fala, rápido. Mas, por exemplo, se o herdeiro de Gana morresse, por exemplo, o que que aconteceria? Será Como que o Ghana, ele sempre tinha muitas mulheres, então ele sempre tinha muitos filhos, né? Então era sim, impossível um Ghana morrer e não deixar um herdeiro. Na pior das hipóteses, se ele morresse e não tivesse um herdeiro, o seu irmão mais velho é que assumiria o poder, tá? Então sempre funciona assim. Próximo aí que levantou a mão, eu não vi quem era. Professora, mas Oi. tipo assim, ai, o Ghana tem vários filhos. Qual que vai ser o herdeiro do trono? O mais São velho, várias sempre, mulheres. sempre o primogênito. Tá certo. Fala, próximo aí pra gente continuar. Ah, e se nascesse gêmeos? Quem que nasceu primeiro? Os dois não vão sair ao mesmo tempo, né? Sempre o que nasce primeiro, tá? Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai observar que no reino de Gana eles tinham algumas atividades que podiam ser consideradas principais. Primeiro, por quê? Porque pelo Império de Gana passavam algumas rotas comerciais de produtos que vinham lá da região do Mediterrâneo ou por alguns países ali que estão na África do Norte e passavam para comercializar por ali. Então, o Ghana controlava algumas das principais rotas comerciais que tinham por ali. E aí, quando alguém queria passar carregando mercadorias, ele cobrava impostos. Impostos esses que podiam ser de ouro, podiam ser imposto cobrando sal, daqui a pouco eu explico por que o valor do sal, ou então parte da mercadoria como impostos. Isso fez com que o reino de Ghana fosse muito rico, tá? Então, o domínio de várias rotas comerciais se configurou como uma das principais atividades dentro do reino de Ghana. E aí, pessoal, dentro do reino de Ghana, existiam muitas minas de ouro, minas de ouro, aqui digitei errado, tá? Por esse motivo, o reino de Ghana ficou conhecido como a terra do ouro. Então, muitas minas de ouro existiam ali. Eles pegavam esse ouro que estavam nessas minas, transformavam em barras de ouro, e quanto mais barras de ouro eles tinham, mais rico ele era. Sem contar que muitas das vezes, para que ele pudesse conseguir formar as alianças com aquelas aldeias, com aquelas comunidades, turma, ele sempre presenteava a família daquela mulher ao qual ele iria se casar com alguma joia de ouro. Então, daí uma das formas, né, de você atrair. Então, ao longo do reino, aonde o Ghana tinha uma esposa, sempre ele dava joias, dava artefatos para agradar a sua mulher e também a família dela, tá? Pessoal, e aí, né, além do ouro, que era muito lucrativo, né, mostrava sinônimo de poder para o reino de Gana, o sal também mostrava poder para eles. Por quê? Lá, quando a gente vai observar o mapa da África, aqui no deserto do Saara, nós temos uma região que já foi um mar um dia. Lembra da Pangeia? Que a Pangeia foi se separando?
Então, uma parte da água do mar ficou presa ali onde hoje é o deserto do Saara. E aí, a água evaporou ao longo dos milhões de anos e ficou ali uma grande camada de sal. E aí, o Ghana começava a ordenar que os seus súditos fossem até essa região que tinha muito sal acumulado para levar sal lá para Gana. E aí, Gana comercializava esse sal, que era amplamente apreciado em várias partes do nosso planeta. Por quê que eles apreciavam tanto assim o sal? Porque com o sal eu conseguia preservar os alimentos por muito tempo. Né? Por exemplo, o que é a nossa carne seca? Né? É uma carne em que eu coloquei muito sal, eu tirei toda a água daquela carne e a carne ela consegue permanecer de forma comestível por muito mais tempo, ela não estraga, então ela conserva o alimento. E por esse Bia, motivo, o sal passou a ser amplamente utilizado pela população. Só que nem todo mundo tinha acesso. Então, o sal ele era muito caro, ele era muito valioso. Então, o reino de Gana ele era muito próspero por vários motivos. Pelo domínio das rotas comerciais, pelo controle das minas de ouro e também pelo sal que vinha lá do deserto do Saara. Pois não, acho que é a Letícia que queria falar? eu, a Oi, Isadora. fala, Isadora. É, mas. Ai, peraí, esqueci o que eu ia falar. Próximo, então. Quando eu lembrar, eu falo. Beleza. Próximo. Professora, Oi. essa parte verde que tá marcada, ela tá diferente da última foto vermelha. O reino Porque eu de quero Gana se falar, estende porque até eu quero onde? falar dessa cidade aqui, ó. Certo? Que eu Ai, não O reino cheguei de nela Gana se ainda. estende até onde? Reino de Gana, ela é grandona aqui, ó, assim, ó, nessa área aqui toda. É que eu quero falar dessa cidade aqui, que eu não cheguei nela ainda. Ah, tá. Certo? ô, Bia, Bia, mas Ele era então por grande, quê? achei que ele era pequeno. Bia. Bia, mas Fala. então por que o país de Gana agora não fica mais ali na Mauritânia e sim mais lá pro lado da Nigéria? Porque a gente não está falando do nome do país atribuído à região. A gente vai ver na próxima aula que o reino de Gana foi dominado por outro povo. E aí deixou de ser Império de Gana, tá? Então não está relacionado ao nome do local, tá? Ô, Bia, Fala. eu lembrei que eu ia falar. É que você disse assim, que o sal era utilizado muito para conservar alimentos e tal. Mas até hoje, apesar de ter muitos conservantes, assim, sempre que você vai comprar um bacalhau e tal, tem muito sal para conservar. Isso. Porque, por exemplo, ó, compra um peixe fresco. Vai lá no supermercado, numa peixaria, compra um filé de tilápia. Deixa ele na pia da sua casa por 2 dias. Aposto que ninguém vai conseguir ficar dentro de casa, não é? Agora, pega 2 quilos de sal e salga bem esse filé e deixa em cima da sua pia. O que vai acontecer? Não vai ficar cheirando peixe podre. Por quê? O sal vai retirar toda aquela água daquele filé e vai deixar ali só a carne apenas, né? É o que acontece com o bacalhau, por exemplo, né? Então ele era utilizado para preservar alimentos. Se o peixe eu tinha que consumir basicamente imediato após eu conseguir tê-los em mãos, né? Agora com o sal eu consigo preservá-lo, né? Hoje, se eu quiser comprar um peixe hoje, deixar por 2 meses na minha geladeira, no meu congelador, eu posso isso. Hoje nós temos tecnologia para isso, naquele período não. Né? Então, eu estou falando lá de século IV, estou falando do ano 400, não tinha geladeira. Então, como que eu faço em plena região ali, super quente, pertinho do deserto do Saara, para preservar os alimentos? Né? Então, imagina, por exemplo, que eu fiz uma caça, matei, por exemplo, sei lá, um boi. E aí? Eu tenho que comer um boi inteiro hoje? Porque se deixar para comer amanhã sem geladeira, esse boi estragou, né? Então, por isso que o sal ele era amplamente cobiçado. Daí o valor que ele tinha também, tá? E aí, pessoal, além de dominar as rotas comerciais, as minas e o sal, outras atividades que eles faziam eram manufaturas. Então, eles tinham habilidades muito grandes na produção de tecidos, eles tinham amplo domínio na produção de objetos para ser utilizados em casa, como panelas, utensílios domésticos como um todo.
eles tinham domínio da produção de diversas ferramentas em cobre, inclusive, pessoal, comercializava escravos. Aqueles povos que o Ghana dominava porque não aceitava de maneira amigável se aliar a ele acabava utilizando aquelas pessoas como escravas e vendendo essas pessoas para outros reinos como escravos. Eles tinham um amplo domínio do uso de metais, tá? Então, eles dominavam a metalurgia. O que é metalurgia? Eu pego o metal e vou transformar ele em alguma ferramenta, em algum objeto de meu interesse. E eles começaram a produzir muitas armas de ferro, tá? O que era novidade dentro da África. Nenhum país produzia, nenhuma área, nenhum reino produzia armas de ferro como Gana produzia, né? Então, eles tinham bastante domínio sobre as outras áreas exatamente pelo sucesso em produzir armas de ferro que são resistentes, armas que são bastante certeiras nos seus golpes. Tá? Então, o reino de Gana ele foi amplamente conhecido pela força em que os seus guerreiros conseguiam dominar por conta dessas armas de fogo. Tudo bem? Certo? Pessoal, Professora, pois não. eu não Professora, entendi o que é manufaturas. Manufatura, ó, vou te explicar a diferença do que é artesanato para você entender o que é manufatura. Artesanato é tudo que eu produzo com a minha mão com uma ferramenta muito pequena. Então, vamos pensar. Eu quero fazer um cachecol de tricô. Então, se for artesanato, no máximo que eu vou ter são 2 agulhas em que eu vou ficar tricotando o cachecol, ok? Então, no produzir com as minhas mãos, isso é um artesanato. No máximo que eu peguei foram 2 ferramentas, que são as agulhas do tricô, para eu ficar tricoteando. Beleza? Agora, manufatura é, por exemplo, quando eu uso uma máquina de tear. O que é uma máquina de tear, né? É uma máquina grandona em que eu tenho vários fios trançados, tá? Então, eu tenho os fios na horizontal e fios na vertical, ok? Em que eu vou ficar empurrando o fio para lá e para cá para que esse cachecol seja feito. Entendeu? Então, já tenho como se fosse uma máquina, só que essa máquina não funciona com as minhas mãos, tá? Não sou eu ali fazendo assim com 2 ferramentas, eu tenho já um aparelho grandão. Isso que é uma manufatura, tá? Eu tenho um auxílio de um aparelho grandão para produzir. Se antes eu produzia um único cachecol por dia, com esse aparelho eu consigo produzir 10 cachecóis por dia, porque a produção é mais rápida, entendeu? Entendi. Bia, Me volta perguntou naquela aqui, tela ó. rapidinho. Bia, então as outras não eram feitas de metal. Na maioria das vezes, as armas que eram utilizadas eram feitas com ossos quebrados, pedaços de pedras lascadas e polidas, tá? Poucos dominavam o metal. E aí, como eles se especializaram na metalurgia, o sucesso das suas armas acabou popularizando. Então, eles vendiam muitas armas para outros povos. Fala, Luísa? Ô, Bia, volta naquela tela rapidinho. Vamos ver se vai dar tempo. Volta. Aí. O que significa Gana? Significado de Gana, eu não sei se tem um significado em si. A gente pode pesquisar depois no Google. Fala, Luísa. Não, era só pra eu tirar foto mesmo. Bia, Ah, tá. Bia, será que você... É que eu tava escrevendo a explicação da manufatura. Será que tem como você explicar de novo o das armas? O que das armas? Da metalurgia que você estava explicando? É que eles eram um dos poucos povos dentro da África que conseguiam produzir armas de ferro, né? Ou seja, eles tinham muito domínio sobre a metalurgia. O que é metalurgia? Eu pegar um pedaço de metal e fazer a ferramenta de meu interesse. Tá? Ah, tá, entendi. Meninos, ó, falta aí poucos segundos para a aula acabar. Quem não me mandou o nome no bate-papo, me manda, porque senão vai levar falta na aula de hoje. Me manda lá, certo? Me manda o seu nome completo. Beleza? Pessoal, vou colocar lá no site o link da aula junto com a tarefa. Tem tarefa para a próxima aula, para amanhã. Tudo bem? Bia, Oi, vamos ver se vai dar tempo. eu coloquei. Não é dúvida, não. É porque eu coloquei só Isadora Ferreira. Não precisa colocar o nome completo, não, né? Não, Completo tudo. não O que você falou que é pra gente fazer pra amanhã? Eu vou passar uma tarefa no SAS Conecta. Beleza?
Entrar de novo pelo mesmo. Não entendi. É para entrar de novo pelo mesmo link? Não, não precisa. Tá? Tudo bem? Certo? Então, eu espero que todo mundo tenha me mandado o nome completo, ok? Certinho? Se alguém tiver alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp, beleza? Tudo bem? Eu vou colocar também lá no SAS Conecta o arquivo. Não dá tempo de colocar falar a tarefa aqui, não? Deixa eu olhar aqui É, a página você- certinho, que eu não lembro. Vamos ver se vai dar tempo. Sétimo ano. Você tem alguma ideia de quando vai ser o seu desafio? Calma, Renato. Quando for, eu aviso vocês. Não vamos apavorar. Sétimo ano. Peguei a postura errada. Acho que será a página 8 apenas. Certo? Página 8. Tudo bem? Uhum. Então, se Obrigada. alguém já Sim. quiser aproveitar esse tempinho para fazer, já fica isso. Só 2 questões para fazer. Que Ok? página, Bia? Página 8 da apostila nova. Ah, obrigada. Certo? Por nada, gente. Beleza? Posso encerrar a aula? Deixa eu fazer uma pergunta. Sabe Faça. que eles. Eu até esqueci o nome. É Maturício? Sei lá, eu esqueci o nome. Metalurgia? Não, era um povo. Você falou no começo Ma- da aula. Maurício, sei lá. Mauritânia é o É. país hoje aonde se localizava o Reino de Gana, Ah, tá. tá? Entendi. Então, onde se localizou o Reino de Gana é hoje o que a gente conhece como Mauritânia, tá? Uhum. Beleza? Igual, por exemplo, o Brasil foi Ilha de Veracruz, chama Ilha de Veracruz até hoje? Não, né? Brasil. Tá? Então, como era conhecido aquela área, era conhecido como Reino de Gana, mas hoje é atual Mauritânia. Beleza? Pessoal, na aula de amanhã, eu vou falar sobre o Reino de Mali, que foi um povo que conseguiu dominar o Reino de Gana e botou fim àquele reino. Beleza? Certinho? Então, eu vou encerrar para dar tempo para vocês tomarem uma aguinha antes de começar a próxima aula. Beleza? Ó, beijos, fiquem com Deus. Vou colocar no site Conecta daqui a pouco a tarefa junto com o link da aula. Beleza? Tchau. Tchau, Beijo, Bia. gente. Tchau. Fiquem com Tchau. Deus, viu? Tchau. Tchau. Beijos.